Obrigada. A Casa Espírita de Coqueiral sempre muito carinhosa, né? Eu espero realmente que hoje essa mensagem que eu vim trazer, que não é minha, é da nossa querida Joana de Ângeles, né? Porque eu sempre, quando eu sou convidada, eu tenho, né? As pessoas têm esse pedido de falar de Joana, falar dos ensinamentos de Joana, então eu trouxe mais uma vez o ensinamento de Joana. E eu que fico muito honrada em poder estar aqui com vocês, tá? Muito feliz, sempre muito feliz de estar aqui nessa energia ótima. O sinal tá bom, tá tudo certinho, tá me ouvindo bem? Estamos sim. Tá. Endilciane, daqui a pouco a gente sai para ficar só você, porque aí a Dora grava, então a sua imagem fica. Mas nós estamos todos aqui, tá bom? Ok. Então tá. É porque eu falei, eu estou escutando uns raios aqui se anunciando, eu falei, será que tem? Eu não sei verificar aqui alguns sinais, mas enfim, eu vou seguir. Então, Tá. hoje, a proposta, falar de mudanças, mas para a gente mudar, nós temos que pensar em padrões de comportamento. Ninguém muda sem se analisar, sem se autopensar, sem se entender, né? Toda vez que a gente estabelece metas para a mudança, é porque a gente está se desenvolvendo mediante uma situação que nós tínhamos antes, não é? Então, o que a gente conhece, o que a gente já sabe, ele é, na verdade, uma maneira de trabalhar os nossos caminhos e repensar também as rotas que nós tomamos. E aí, do livro O Ser Consciente, da Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, eu tirei a lição de hoje, que é padrões de comportamento, mudanças. E aí eu começo falando uma parte aqui do livro. O comportamento, segundo a Joana, desvela, ou seja, mostra ao exterior a realidade íntima do ser humano. Nem sempre, porém, tal manifestação se reveste de autenticidade, pois que muitos fatores contribuem para mascarar-se o que se é, numa demonstração apenas do que se aparenta ser. Então, a Joana, ela vem falar o seguinte, que o comportamento é uma manifestação da alma, da psique, e a alma se manifesta através do comportamento. Mas nem sempre este comportamento ele revela, não é, o que se é de verdade, ok? Por quê? Ela propõe com esse livro, né, o Ser Consciente, que a gente caminhe para se tornar esse ser, que nós estamos aqui a caminho, trabalhando nesta terra, para que a gente possa evoluir, possa aprender, possa se melhorar. E aí ela vai falar de conflitos, né? Vai falar da questão da autenticidade. E no livro ela fala que sim, uma tendência até egóica da gente disfarçar esses comportamentos, da gente se autoproteger, não é? Então, ela vai falar disso para que a gente possa perceber essa questão das máscaras. Eu não estou dizendo aqui que a gente não precisa das máscaras, tá? A máscara, ela é um sistema de proteção do ego, ela serve para garantir a nossa adaptação no mundo, mas a questão é como que a gente se identifica com esses papéis, com esses personagens que a gente cria para estar em sociedade, para viver em sociedade, né? Até porque para garantir a nossa adaptação no mundo. Então, é disso que ela vai falar. E aí, para a gente poder dar um exemplo simples da questão da máscara, quando ela colabora e quando ela não colabora, vamos supor que nós estejamos tristes, né? E é muito comum as pessoas estarem tristes, abaladas por alguma questão. Sim, nosso humor não é o mesmo sempre. A gente muda nosso humor de acordo com aquilo que a gente vivencia. A gente está em processo de aprendizado, nem sempre a gente consegue entender o que está acontecendo conosco, não é assim? Pois é, mas a gente tem uma festa para ir. A gente tem uma festa para ir, uma pessoa amiga nos convida, mas naquele dia eu não estou bem, eu não estou tão feliz. O que eu faço? Eu posso não ir à festa, claro, eu posso não ir à festa, não tem problema nenhum. Posso ir lá, falar com ela que eu não, enfim, não estou passando bem, posso também, mas também eu posso lá prestigiar essa minha colega, essa pessoa que me convidou,
E lá, durante o processo, enfim, de estar com as pessoas, eu não estou mostrando o meu sentimento, a minha emoção da tristeza. Eu estou buscando me divertir, eu não estou sendo chata para as pessoas, mas eu não estou camuflando esse sentimento atrás de um não percebimento. Eu estou usando a máscara, sim, para estar no meio de todos, para não ser uma criatura desagradável, que vai lá falar de problemas, enfim, num ambiente de festa, mas eu tenho consciência da minha tristeza e, obviamente, depois eu vou me resolver com isso. Passado o evento festivo, que a pessoa não tem nada a ver com as minhas questões, não é mesmo? E aí eu vou me ver com essa questão da minha tristeza. Vou buscar saber o que está acontecendo. É a máscara. Né? A máscara ela é adaptativa, ela me vende para o mundo social, para a sociedade é necessária. Porém, a questão é quando eu me identifico com a máscara, quando eu me identifico com o personagem que eu crio para estar no mundo, quando eu não consigo me diferenciar, quando as máscaras que eu uso acaba camuflando a minha identidade, quem eu sou de verdade, quem é essa criatura em essência. Aí eu não conheço esse ser e eu vivo só na aparência. Eu vivo só nas questões superficiais da vida e não percebo esse ser que está aqui, que está presente, que está no mundo, que passa por vicissitudes, que passa por problemas, que precisa se entender para poder crescer. Porque ninguém muda, ninguém se transforma sem se entender, sem se perceber. Então, a questão da máscara, muitas vezes as pessoas demonizam, né? Mas ela, inclusive, pode nos servir conscientemente a uma melhora de autoestima, quando eu digo para mim mesma, mesmo que não seja real ainda, eu sou forte, eu posso, né? Eu vou ensaiando essa maneira de mudar um comportamento, trabalhando em mim essa confiança, exercitando em mim, aprendendo com esta nova dinâmica, mesmo que ela não seja 100% real, mas que ela está sendo aprendida e percebida por mim, ela é uma maneira também de me ajudar e de criar desenvolvimento. Mas entenda, as coisas, para que a gente não possa ficar apenas no aparente. É isso que ela chama a nossa atenção. Como o comportamento é manifestação da nossa alma, da nossa psique, enfim, de como a gente se comporta e se manifesta no mundo, é aquilo que a gente tem. Muitas vezes a gente não percebe como que a gente está se comportando e como que a gente está no mundo. E, segundo a Joana, isto, adoecidamente, é motivo de adoecimento. Por quê? Porque ela nos convida a estabelecer um diálogo entre essas duas instâncias, daquilo que eu ainda estou para vir a ser e daquele ser que eu sou, de uma expectativa e de uma realidade, de algo que pode dialogar, sem se misturar, no sentido de entender o que eu posso e o que eu ainda não conquistei. Entender aquilo que eu sou, para a partir daquele momento eu poder trabalhar estratégias de melhora, para que eu possa me entender. Então, esse diálogo, essa sinceridade, eu fui para a festa, não estava tão bem. Ali eu procurei me divertir, procurei ser uma pessoa agradável, mas eu não abandonei aquele sentimento, não joguei ele para debaixo do tapete. Eu segurei a minha onda, vamos dizer assim, mas depois eu tive uma conversa íntima a respeito desta situação. Procurei entender esse sentimento, procurei buscar uma alternativa para lidar com ele. Claro, sendo o mais sincero possível, né, gente? Ninguém trabalha a mudança, a transformação, e ninguém se entende através da mentira, ok? Quanto mais verdadeiro nós formos um com o outro, melhor para que a gente se estabeleça harmonicamente com a nossa psique. Tá? Uma coisa é certa, estamos no mundo para nos melhorar, isso é certo, não há para onde correr. A gente precisa desse adiantamento, a gente está aqui para isso, e essa oportunidade de estar no mundo, de conviver com as pessoas, é extremamente importante para que a gente se perceba. Né? E aí a gente vai para o campo das perguntas, vai procurar se entender, se autoanalisando, se perguntando, buscando entender
O que está acontecendo? Como eu estou percebendo? Por que eu julgo tanto? Por que eu estou sempre aborrecida? Ou por que eu nunca tenho tempo para realizar as coisas espirituais? Por que eu estou sempre arrumando desculpas? Por que a minha vida está sempre parada? Por que as coisas andam para fulano e eu fico aqui querendo entender o que está acontecendo com ele, muitas vezes estabelecendo sentimentos de inveja, às vezes desacreditando o meu colega. É por isso que a gente está no mundo com o outro, para a gente se perceber nas relações. Como aquele outro sinaliza para mim o meu próprio comportamento íntimo. Porque uma coisa é certa, se eu me aborreço muito com X ou B, com A ou B, eu estou ali me descobrindo. Aquele meu aborrecimento é uma sinalização de que algo dentro de mim precisa mudar em relação àquilo que eu estou me aborrecendo com o outro. Eu estou identificando em mim uma fraqueza, uma dificuldade que eu ainda não percebi. Então, é nessa relação que a gente percebe. Porque a gente pode até colocar as máscaras, ok? E é o que muita gente faz, sem problemas nenhum. Porém, nós somos denunciados o tempo inteiro quando a gente está na relação com o outro, ok? Então, isso é uma coisa que a gente não percebe. E fica falso. A vida, quando ela não é percebida, quando ela não é orientada por esse direcionamento de se autoanalisar, de se perceber nessa relação com o outro, de se perceber incomodada muitas vezes e tentar, ok, entender o que está acontecendo, a gente não dá voz a isso. E o que vai fazer? Quando esses sentimentos que estão dentro de nós não ganham espaço para se manifestar honestamente, sinceramente, a tendência é o adoecimento, nós vamos nos adoecer. E detalhe, muitas vezes a gente vai culpar o outro e dizer, eu estou assim porque fulano é assim comigo, ou porque meu chefe é assim comigo, ou porque meu trabalho é assim, ou porque a sociedade é assim. Sei lá, a gente vai botar um monte de culpados para que a gente não perceba os nossos enganos íntimos. Perceba a diferença desse crescimento, dessa atenção que a Joana busca através do comportamento? É isso que está sinalizando o meu processo aqui na Terra. E, obviamente, os meus aprendizados. Quanto mais ciente eu estiver dos meus comportamentos, porque os meus sentimentos estão gerando esses comportamentos, mais eu posso atuar em benefício de me auto-perceber e, obviamente, a mudar. Porque o ser consciente, ele se percebe, ele não se julga, ele não se coloca lá como o último dos mortais, ele se percebe como um aprendiz, ele se percebe como uma pessoa que está no mundo caminhando. Ele se percebe como potência divina. O que está em potencial é passivo de se desenvolver. E nós sabemos disso, que nós somos potências divinas, seres espirituais, que muitas vezes a gente não considera essa possibilidade de viver nesse mundo. Muitas vezes, companheiros espíritas esquecem disso. Somos seres espirituais. E devemos entender que todo processo de aprendizado vai sim gerar despertamentos. Claro, muitas vezes o despertamento não vai ser assim um acordar no paraíso. Às vezes nós vamos acordar dentro de uma situação desértica, difícil. Muito bem, é o que temos para hoje. Como é que podemos resolver? Como é que podemos lidar com isso? E isso se chama maturidade psíquica. Quando eu não nego o que se apresenta, quando eu não nego as circunstâncias e quando eu não nego a minha responsabilidade no processo. Eu estou amadurecendo psiquicamente e também, dentro desse processo de amadurecimento, eu estou estabelecendo um padrão diferente de comportamento. Eu trago para a minha responsabilidade desta conquista íntima, intransferível, por mais que eu coloque o outro no bolo dessas emoções, tentando ocupar a situação, enfim, as pessoas. Mas isso é um diferencial que cada humano, cada pessoa, cada serzinho nesse planeta terá que se perceber e se entender.
Então, amadurecer é um trabalho difícil, é um trabalho de conquista íntima e não é um trabalho fácil, tá? Não é um trabalho fácil, porque há muitas questões para a gente trabalhar, há muitas pedras para a gente quebrar, há muitos desafios para a gente enfrentar. Vivemos num planeta hoje que, claro, está passando por momentos de transição. Todos nós estamos no mesmo barco dentro desse planeta, mas estamos vivendo igual a mesma história? Não. Apesar da circunstância ser a mesma, a questão, né, planetária é se apresentar para todo mundo, as pessoas não estão vivendo essa situação de forma igual. Umas estão mais desesperadas, outras estão mais confiantes, outras estão mais resilientes, outras estão descrentes. Não é verdade? Não é assim que a gente está vivendo? Cada um está sentindo de um jeito, cada um está dentro da sua percepção e dentro do seu desenvolvimento psíquico, entendendo a situação de um jeito. É a mesma situação, gente. Esse barco está todo mundo junto, mas eu e, enfim, junto com outras pessoas, não estão percebendo a mesma coisa. Aí começa o quê? Os conflitos de ideias, começam os conflitos, as pessoas começam a se degladiar, a não se entender, ao invés de olhar para o outro e entender o momento que cada um é capaz de vivenciar. Ninguém dá o que não tem, sempre fala isso aqui. Se o outro está em desespero, ore por ele. Não vamos julgar o desespero do outro. Se o outro está sem esperança, enfim, achando que vai ser o fim do mundo, que nós estamos fadados aí a conviver com essa questão indefinidamente, vamos levar para ele, a partir das nossas experiências, daquilo que a gente acredita, sente, enfim, vivencia, e pode dar o testemunho, uma voz de esperança, de alento, porque o Evangelho do Cristo é um evangelho de amor e de esperança. Quando nós somos provados, quando passamos por provas, por provações, é neste momento que a gente tem que se sustentar. É neste momento que a gente tem que perceber que esse momento é de grandeza, sim, de desenvolvimento humano, que aquilo veio para o meu adiantamento, de alguma forma. Seja como cada um está percebendo nesse momento, mas ele veio para despertar. Ele veio para que a gente possa evoluir. E às vezes a gente fica preocupado demais, às vezes a gente entra numa sintonia energética muito complexa e difícil depois de ser desencilhada dela, porque a gente crê na dificuldade como algo que nos sufoca. Não, a dificuldade não veio para nos sufocar, a dificuldade veio para nos despertar, para fazer com que a gente crie possibilidades novas. E é na dificuldade, nas questões difíceis, que a gente exercita a nossa criatividade, que a gente exercita a nossa potência da alma e tenta perceber o que é possível neste momento, como eu posso contribuir, o que de mim neste momento eu posso doar e que, se eu não tenho, talvez nesse momento eu possa conquistar. É uma percepção. Essa pergunta, esse diálogo que a Joana fala que nós devemos desenvolver psiquicamente para que a gente cresça e amadureça, é sobre esses aspectos. Neste momento, o que é possível para mim? O que eu ainda não tenho, o que preciso desenvolver? Que tipo de estratégia eu ainda não adotei, que pode ser viável para que eu cresça e possa também contribuir com quem está a caminho comigo? Então, a nossa relação conosco mesmo, principalmente, primeiro, conosco mesmo, só muda quando a gente está atento a nos perceber, a entender os sentimentos que nos atravessam, a entender o momento nos solicitando para um aprimoramento, para um salto, para, enfim, para sair deste lugar e proporcionar algo diferente na nossa vida. E que óbvio, né, gente? Se está difícil, aonde você está, dê um passo, olhe ao seu redor, se pergunte, se interrogue. Né? Então, a mudança não acontece por um raio que cai na mente da gente e que vai restabelecer todas as coisas. O milagre não é uma força que vem de fora.
O milagre é uma força que vem de dentro, que te transporta, que trabalha as suas potencialidades daquilo que você nem imaginava que tinha. E que precisou passar por dificuldades, precisou passar por uma experiência desértica da sua alma para que você pudesse avançar e evoluir. Né? Então, mudar este padrão de comportamento e perceber os seus padrões de comportamento, mais do que nunca se torna necessário através da observação da nossa mentora espiritual, Joana de Ângeles. E todo o livro dela, ela vai trabalhando essa percepção desse eu profundo, dessa essência, de quem nós realmente somos, e os testemunhos que nós temos que dar para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. Porque na relação com o outro que a gente se adianta, nas relações com o mundo, naquilo que o mundo me entrega, e o que eu faço com isso, e como eu realizo isso, e como eu percebo isso, e como, enfim, eu devolvo isso para o outro, é assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve. Agora, tem uma outra percepção, eu até vou ler, né, porque eu vou ser bem fiel ao que ela fala aqui, né? Aqui eu falei da maturidade, né, já passei. Tem uma outra questão que ela fala, que é o seguinte, de padrão de comportamento. Os padrões de comportamento estão estabelecidos também através de parâmetros nem sempre fundamentados em valores reais, ok? Aceitos como conveniência aqueles que foram considerados corretos. Podem ser classificados como sociais, culturais, morais e religiosos. Em todos eles, existem regras estatuídas pelo ego para uma boa apresentação que quer significar um engodo, ou seja, uma mentira, em detrimento do eu profundo ao processo de constantes mudanças e crescimentos. Ou seja, a gente cresce no coletivo, mas a gente cresce olhando para si, se orientando, né, dentro da nossa questão individual, que cada um tem que, enfim, estabelecer. Como eu falei, cada um está num estágio, está num aprimoramento, está dentro do mesmo barco, mas em instância de pensamento e de comportamento diferente, a gente percebe isso pela sociedade, mas a gente cresce também socialmente. Mas o que ela chama a atenção é esses padrões serem aceitos e dignificados muitas vezes como engodos, como mentiras. E aí, eu fui lá em Jung e puxei uma fala dele que representa o que a Joana estava tentando nos falar aqui, que depois, no outro parágrafo, mais adiante, ela vai esclarecer melhor. Que aí ele vai falar da questão dos movimentos de massa. Toda a psicologia de massa, olhe bem isso, mal direcionada leva à destruição do indivíduo e à decadência das civilizações. Cuidado! O nosso crescimento no coletivo não significa perder a nossa identidade, essência. Então, quando a gente pensa nesse coletivo como identidade grupal, é que a gente precisa ficar atento a essa vida pautada para essa identidade. Por quê? Vamos entender grupos como padrões, tá? Estabelecidos. Quando a gente está dentro de um padrão estabelecido e todo mundo segue isso, sem se perguntar, sem se conhecer, sem se perceber como um ser que vive nessa terra autêntico, como ser em potência para se desenvolver, a gente entra em um processo perigoso. Por quê? Porque a pergunta que se faz é até que ponto esta vida, nesse coletivo massificado por um padrão, é capaz de gerar significado necessário para nosso processo de individuação. E o que seria esse processo de individuação do ser? É ser você mesmo, é ser autêntico, é o processo de ser você, dentro da sua essência, da sua potência de ser quem você veio vir a ser. Né? Então, a gente tem que se preocupar com o que está na massa, no que é nos colocado como verdades neste coletivo, sem se diferenciar e sem se entender. Não é dessa forma que a gente cresce. Nosso processo é de diferenciação.
A colaboração se dá no coletivo através daquilo que eu percebo e daquilo que eu entrego, mas não na massificação, não em todo mundo aceitando tudo como verdade, como padrão, sem se olhar e sem se perceber como ser único, autêntico. E aí ela fala, colaborando com a fala de Jung, que não sou eu que estou falando, né? Aí ela fala o seguinte: o comportamento moral está sujeito aos imperativos legais, estabelecido conforme o imediatismo dos interesses de grupos e legisladores, às vezes desviados, que pensam mais nos seus prazeres do que no bem geral da comunidade que lhes paga para a servir. Então, quando a gente fala desse grupo, dessa coletividade de massa, a gente não pode se entender como um grupo coletivo, numa identidade coletiva. É para isso que ela está chamando a atenção, porque a gente cai numa situação de perder-se, de não se diferenciar-se, de não buscar significado para a nossa própria existência, porque aquilo se perde no coletivo da massa, do padrão que foi estabelecido para aquela sociedade, para aquele momento, enfim. E aí, dentro desta perspectiva, todo pensamento de massa favorece ao adoecimento psíquico. Quando eu não me diferencio, quando eu não sei quem eu sou, eu aceito a identidade que me dão, que está pronta para o coletivo, dentro da massa, dentro daquilo que você pode fazer o que você quiser, moldar, né? E colocar dentro de um padrão, dentro de uma caixinha. Quantas pessoas não adoecem dessa forma, que não conseguem se diferenciar e se perceberem? Quantas que a gente vê por aí? A internet está cheia disso. É só a gente ir lá no Instagram que a gente vai ver todo mundo praticamente com a mesma boca, com o mesmo padrão de corpo, com o mesmo isso, com o mesmo aquilo. Não é? Porque a gente não consegue mais se olhar e se perceber quem se é. E como que a gente vai evoluir? Como que a gente vai mudar o nosso pensamento, nosso padrão de comportamento, estabelecer as mudanças e perceber quem se é? É disso que eu estou falando. Ela vai de uma instância individual à coletiva, mas cada um cresce por si. Você não consegue evoluir pelo outro. Não consegue. Você se percebendo, você melhora a sociedade. Mas quando você entra em identidade de massa, nos ismos que botam por aí, você perde, você não se diferencia. A vida não representa significado para você. Porque isso só pode ter significado na representatividade, naquilo que você sente. Você não consegue perceber significado naquilo que o outro sente. O que o outro sente só tem sentido para ele. Você tem que buscar sentido para você. Tem sentido para você? Ok. Não tem? Não é para você. Mesmo que todo mundo esteja fazendo. Mesmo que todo mundo esteja obedecendo esse padrão massificado, sem se perceber, sem se diferenciar, dentro desse contexto de crescimento e de mudança. Então, ela traz isso como uma preocupação. E Jung depois colabora falando da identidade de massa, do adoecimento psíquico. Então, a mudança depende de percepção minha, gerenciando o meu psiquismo, aonde eu estou, para onde eu quero ir, como eu estou trabalhando os meus valores, como eu estou trabalhando as minhas convicções. Será que eu tenho muitas crenças? Que convicções me alimentam? Que crença me alimento? A partir daquilo que eu percebo, eu posso mudar. E aí, sim, trabalhar para que eu cresça. Tá? Então, isso é muito importante. Então, no coletivo, eu me observo e me desenvolvo, mas buscando com isso a minha diferenciação, o meu processo íntimo de crescimento e de desenvolvimento espiritual. Tá? Quando a gente abandona isso, a gente está perigosamente abandonando a nossa missão de crescimento, porque a gente está entrando em algo que a gente nem sabe o que é nem para quê, e muitas vezes atendendo interesses que não são tão nobres assim, como ela fala aqui, né? Atendendo interesses de imediatismo, que pensam mais nos prazeres do que no bem, da coletividade, no sentido do ser. Não é? Então, esse ser, esse vir a ser, essa potência que nos habita, desse vir a ser, de exercer a nossa essência,
ela depende da nossa observação. E aí ela fala, né? Ela vai falar o seguinte aqui, Jesus conclamou aos seus seguidores a busca da verdade que liberta. Mas que verdade é essa? É a verdade que o outro tenta me impor? É esta a verdade que vai me libertar? É a verdade que a sociedade já aceitou e dignificou como fato, e todo mundo tem que fazer isso seguidinho, todo mundo... É essa a verdade que Jesus veio falar? Gente, a única verdade que é capaz de nos libertar é a nossa própria verdade íntima. É saber quem nós somos. É essa verdade que nos liberta, que é a partir daí que eu me liberto. Se eu não tenho como saber essa verdade e não busco ela, nada vai mudar. Não vai ter libertação. Não há parâmetros no outro. O parâmetro sou eu, mediante a minha relação com o outro. Mas eu tenho que me perceber. Sem me perceber, nada vai acontecer. Em cujo comportamento se fundem o ego e o eu, numa formulação de amor sem máscaras e sem conflitos. Os padrões de comportamento normalmente se fixam em diretrizes que não atendem à realidade do ser. Não atendem à realidade do ser. Ela está escrevendo isso aqui. Geralmente mutilado nas suas aspirações nobres da vida, nos relacionamentos dignos, confiantes e saudáveis. Porque se eu for atender um padrão que está estabelecido para mim, que não é a minha essência, que não é aquilo que eu estou buscando, que não é aquilo que está gritando dentro de mim, que precisa ser desenvolvida e restabelecida, eu não vou estar me desenvolvendo, né? E aí ela fala, a certeza da imortalidade da alma abre um elenco de comportamentos autenticados pela educação espiritual na natureza do vir a ser. Do vir a ser que cada um, dentro do seu projeto, dentro do seu desenvolvimento, dentro da sua possibilidade, dentro da sua realidade, vai conseguir. Porque cada um está dentro de um processo. Por isso que eu falei, estamos no mesmo barco, mas vivendo a mesma experiência, mas de forma diferente. Ninguém está vivendo igual. Cada um dentro da sua percepção, dentro das suas conquistas, dentro dos seus valores, dentro daquilo que tem dentro de si, buscando a sua melhoria, ou não, às vezes as pessoas estão adormecidas nesse processo, mas vem a situação de conflito para trazer ela para o eixo novamente, aquele conflito está informando algo que precisa de mudar uma rota, que precisa repensar estratégias, né? Assim que o conflito faz com a gente, chama a gente para uma conversa, chama a gente, peraí, perdeu aí as suas fichinhas, né? Então, como é que nós vamos elaborar agora para resolver esse problema? Nós vamos ter que dar conta dos nossos conflitos. Ninguém vai dar conta dos nossos conflitos interiores, não, gente. Infelizmente. As pessoas estão medicalizando aquilo que a gente tem que fazer arduamente todos os dias. Eu estou me anestesiando, estou me alienando, me afastando da realidade. Quando eu devo estar enfrentando, quando eu devo estar olhando de frente, e aí? O que isso conversa comigo? O outro agora, não, eu estou conversando comigo. Quando eu me percebo, a relação muda lá. Quando eu melhoro, quando eu entendo o meu processo, a relação muda com o outro lá. Aí vem a compaixão, vem a sintonia, a empatia, o entendimento da relação que eu estou tendo com o outro. Aí vem o meu entendimento de tudo que está, né, aparecendo na minha frente, para que eu possa trabalhar. Aí sim, eu não estou mais perdida. Porque o que mais a gente escuta as pessoas falando, estou perdida. A vida não tem sentido. Por quê? Porque perdeu o significado. Lembra do sentido? Quando eu não tenho sentido, né, é aquela história. Não vai ter significado. Se você não sentiu, se você não entendeu, ninguém vai sentir para você. É você que tem que trazer isso para você. O que faz sentido para o outro, faz sentido para o outro, não faz sentido para você. A massa te atrapalha nesse sentido. Quando você perde a sua identidade, quando você perde a sua poder de diferenciação, de se pensar, de se autoanalisar, e entra no bolo. E entra em algo que você não sabe nem o que é. Enfim, que não tem uma identidade, que não tem, enfim, uma formatação. É tudo uma massa, tudo misturado. Aí é adoecimento. Quando a gente entra do padrão, vira adoecimento. Quando a gente se identifica com a máscara, vira adoecimento. Quando a gente não se questiona, vira adoecimento. Quando a gente não entende nossas emoções, vira adoecimento, porque elas não calam. Elas não calam. A gente pode até tentar tomar comprimido para calar, para fingir que não está sentindo, comprar uma bolsa nova, fazer uma plástica, sei lá, pintar o cabelo, raspar o cabelo, sei lá, fazer qualquer coisa, né? Mas
o sentimento não vai calar enquanto você não der sentido para ele, enquanto você não olhar para ele, enquanto você não ressignificar isso na sua vida e entender o que está acontecendo dentro de você. E se você vai conseguir uma sociedade totalmente padronizada? Não. Esse processo é desértico. É você com você mesmo. Causa dor? Causa dor. Não vou iludir. Causa dor. Mas é necessário que a gente possa se perceber. A mudança, ela é contínua. Eu estou num lugar ruim, né? Estou vivendo uma situação ruim, seja lá qual for a situação. Eu posso permanecer aqui, ou eu posso olhar para o lado e falar, como é que é ali? Como é que é estar naquele lugar? Como é que eu posso visualizar isso? Como é que eu posso trabalhar na minha experiência uma ideia diferente, uma possibilidade diferente, um movimento diferente na minha vida? Claro que podemos. Mas tem gente que fala, não, é muito difícil, a Márcia falando, né? Isso aí vai levar 300 anos. Isso passa de geração para geração. Gente, podemos mudar o que quisermos. A questão é a consciência. A questão é como estamos ou não estamos. A questão é o que a gente consegue perceber desse processo. Quando a gente começa a estar mais consciente, quando esse diálogo que a Joana nos propõe é mais frequente, e é sincero, e é maduro, a gente consegue estabelecer esse parâmetro de mudança. A gente consegue sair de um lugar que não está bom e ir para o outro. Falar, tá, agora que é melhor, realmente. Agora eu estou buscando, eu já entendi o que aconteceu. Ninguém vai me tirar de lá. As pessoas podem se observar, mas quem vai fazer esse trabalho é você. A salvação que as pessoas querem, esse salvamento, não é ir lá, uma mão mágica, até acreditam, né, que vai ser assim, que vai te resgatar. Não. Esse resgate é o seu sentido de vida. É como você está sentindo, é como você está se percebendo. Para que lado você está direcionado, enfim, como você está se percebendo nesse meio. Você vai se salvar dentro disso. Se observando. Vamos lá, vamos lá. E aí, ela fala o seguinte: a estruturação psicológica da pessoa está como decorrência a exigir renovação e estudo de si mesmo, a fim de crescer psiquicamente, na razão em que ele desenvolve os equipamentos orgânicos responsáveis pelo amadurecimento, alargando-se a percepção moral, alargando-se a percepção da religiosidade perante as exigências da vida. Assim, ninguém é igual a outrem, nem pode ser avaliado mediante as comparações da frágil aparência. A conquista de si mesmo é o desafio constante para a autorrealização humana, é a harmonia psicológica, é o desenvolvimento das suas percepções. Se eu não percebo, se eu não me diferencio, se eu não olho para esse ser que vai vir a ser, que está em potência, tentando se desenvolver, como que vai haver mudanças? Não vai. E aí depois não adianta reclamar. Infelizmente, as pessoas reclamam e pouco agem. E pouco entendem o processo. Esse salvamento, gente, é uma conquista todos os dias. Todo dia se salva um pouquinho, criando consciência, tomando atitudes, enfrentando o que está acontecendo. Não há o que fazer. Eu vejo pessoas apavoradas e eu falo, meu Deus, não há o que fazer. E o que vamos fazer? O que nós vamos continuar a fazer? Ficarmos amedrontados, estagnadas, sem entender, se esvaziando? É isso que a gente vai fazer? Né? O processo da existência é um projeto duro, mas é necessário para o crescimento a coragem de agir, a coragem de perceber, a coragem de
em estudar, de enfrentar os fatos que nos chegam. É coragem. Massificado não vai rolar. Não vai. A Joana já falou que não vai. Então, já temos um dado aqui bem importante. Não é aí que o negócio vai acontecer. Então, entender o momento para crescer com ele. E não para se despotencializar, e não para se fragilizar, e não para se desesperar, e não para achar que esse troço, essa situação não tem solução. É agindo, é percebendo, é enfrentando, é buscando, é entender que o ego vai sim nos proteger, ele vai criar as máscaras, ele vai criar os desvios, mas a gente tem que estabelecer esse diálogo com esse eu profundo, com essa essência desse vir a ser, dessa potência que nós somos. Sem isso não há crescimento, não há evolução. Não há sequer um traço, vamos dizer assim, que a gente está tentando herdar aqui, né? Que a gente herdou e herda, né? Enfim, está dentro de nós a divindade. E a gente não se vê assim. A gente não se vê como seres divinos. Olha que coisa. A gente se vê como pessoinhas frágeis. Ai, né? Um coitado que está passando por isso, está passando por aquilo. Gente, podemos mudar tudo. E a começar pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Não tem outro jeito de mudar. A gente quer lá mudar o vizinho, a gente quer mudar o governo, a gente quer mudar sei lá o quê, mas não muda a gente mesmo. Não muda nossos padrões mentais, nosso comportamento não muda. E quer que o outro muda? Não vai mudar. A sociedade vai mudar? Vai, quando a gente mudar. Não é reclamando que a sociedade vai mudar. Não é brigando porque eu estou certa e você está errado que a sociedade vai mudar. É se percebendo e se entendendo, mas não se perdendo de si mesmo. É olhar a situação, perceber o que está acontecendo e se identificar com a sua essência, que todos temos. Se esses valores, se esses critérios, se essas novas verdades são minhas ou não são minhas. A verdade vai te libertar quando você se entender, a sua verdade vai te libertar. Não é a verdade que te impõe, ou que é imposta para todos. Não é essa a verdade que liberta. Pelo contrário, atende a interesses. E muitas vezes não são tão bacanas assim. E a sociedade ainda não percebeu isso. E esse é que é o risco, este é que é o problema. Mas estamos fadados a evoluir, independente de estarmos adormecidos ou não. Uma hora a dose, né, da questão vai ser aumentada para que a gente possa acordar. Não tem jeito. Mas, enfim, espero que a gente possa ter contribuído, que essa mensagem da Joana, que eu sei que às vezes ela não alisa, eu entendo, mas ela traz para a gente clareza, para que a gente possa seguir e estabelecer as mudanças que precisamos. Ok? E agora, meninas, temos perguntas? Eu não sei se o povo interage pelo Zoom. Como que faremos? Pelo meu horário aqui ainda falta 5 minutos. Não sei se o meu relógio está certo. Célia? Oi, Dilciane. Tá chegando. Oi, querida, temos perguntas? Sim, a gente vai ser? abrir para perguntas. É porque eu estou esperando a Dora me liberar aqui para... Eu acho que eu já te liberei, Célia. Aí, meu som. Aí, oi? Tá. A Dora é que está comandando agora, a picape sim. aí, né? Eu fecho todo mundo, Gil. Você Ela também. fecha a gente, todo mundo. Mas é a dona do pedaço aqui hoje, né? Então, nós estamos aí, muito bom, viu, Dilciane? É difícil enfrentar a si próprio, né? Descobrir quem na realidade nós somos. E isso nos faz tão bem, porque fugimos tanto, né? Disso. É complicado, porque o medo, eu entendo o medo, eu entendo as contrariedades, eu entendo os sentimentos, porque, claro, todos eles nos habitam. Vou dizer que não me habitam? Claro que habitam. A gente não pode negligenciar o que a gente sente. Mas se esconder através deles não é uma boa estratégia, porque eles não vão embora. Aí que está o problema. Tem que conversar com eles, como diz o Haroldo, né? Conversar com eles. A Joana fala, estabeleça um diálogo. Estabeleça esse diálogo. Que é todos os dias, né?
Não é só quando bate água na bunda, não. É todo dia. Todo dia. Porque a gente tem que estar aqui, ó, perceptivo, percebendo. Com Porque as ver é antenas uma coisa, ligadas, né, perceber é o tempo outra. todo. É o Mas tempo todo. alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero só fazer um comentário, Dil. Fala. Maravilhoso, viu? Muito maravilhoso. Joana é divina, né? Mas assim, um comentário, né? Eu sei porque eu tenho um perfil muito parecido com a Dil de falar, né? E como nós estudamos muito essa área, então a gente acaba sendo muito incisivo em muitas coisas. Ai, meu pai. Não é assim? Somos assim, tá certo, tá tudo certo. O que eu tenho percebido, Dil, particularmente nessa pandemia, mas também sempre foi assim, mas particularmente na pandemia, é a grande dificuldade mesmo, o grande trabalho que as pessoas têm de terem a força necessária para fazerem esse olhar interno, esse olhar que é necessário, que Joana diz, que Jesus dizia, né? Para conhecer a gente, para conhecer a ti mesmo. Então, há uma fraqueza, eu acho que é a melhor palavra a ser usada, em muitas pessoas, e na grande maioria das pessoas, de ver ou de ter a força necessária para fazer esse olhar para dentro. Então, elas permanecem nesse lugar de fraqueza, realmente. Esse lugar de máscara, não uma máscara colocada propositalmente, como aquela que a gente coloca para ir na festa, para não desagradar as pessoas, mas Isso. uma máscara psicológica, que é uma máscara de proteção, que é o perfil de sou vítima, que é o perfil de quanto mais vítima eu for, isso é interno, né? Não é uma coisa decidida. Quanto mais vítima eu for, mais eu vou ser amado, mais eu vou chamar a atenção das pessoas. Quanto mais salvador eu for também, né? Aquele que está o tempo inteiro querendo ajudar todo mundo, ajudar todo mundo, ajudar todo mundo, ele também entra nesse perfil, que é um perfil de fraqueza, é uma necessidade de ter carinho, de ter amor, de ter atenção, e da dificuldade de olhar para si mesmo, né? Então, só um comentário, assim, de que é muito trabalhoso. Eu tenho notado isso, que é muito trabalhoso, e que as pessoas hoje, particularmente durante a pandemia, estão muito necessitadas de, de orientação, de ajuda mesmo, para que elas tenham um caminho, meio que um caminho didático, e inclusive talvez alguns um pouquinho de mão, assim, eu venho aqui na minha mão, vai até aqui, vai até aqui, vai até aqui, para que você possa então sair desse lugar tão fraco e frágil, que você acredita que está, mas que não é o lugar que você merece estar, porque como você disse, né, todos temos essa essência divina, todos temos essa força de Deus interna e externa, e o nosso lugar não é esse, não é o lugar da fraqueza, é o lugar da força. Então, a humanidade está muito necessitada de ser amada. E para isso utiliza diversos comportamentos, diversas atitudes, agressividade ou vitimismo, né? Para que a gente possa, então, para que as pessoas possam, então, se sentirem bem. Assim eu sou amado, assim eu sou visto. Então, eu permaneço nesse lugar para que eu possa ter um pouquinho só de atenção de alguém, que é o que está faltando muito hoje nas pessoas, né? Nós não conseguimos, estamos assim sem tempo de olhar uns para os outros e de dar essa atenção uns para os outros, de dar esse amor uns para os outros, esse gesto de eu vejo você, eu queria saber como é que você está de verdade, não uma pergunta clássica, como é que você está, não, como é que você está de verdade? Alguma coisa que eu possa ajudar, ou vamos nos encontrar pelo Zoom, ou seja como for, para conversarmos um pouco sobre o que você está sentindo, como é que você está passando por essa situação. Então, eu tenho percebido muito isso, viu? Há uma fraqueza nas pessoas de terem essa força mesmo de olhar para dentro de si mesmos e encontrar dentro de Mas si há mesmo também, a Dora, força. um interesse social na fraqueza humana. Né? A Sim, gente percebe isso, com né? certeza, com Essa certeza. fraqueza que você está falando é percebida, sim, mas é um interesse construído, fomentado, dignificado e aceito, inclusive, como verdade. E não é verdade, o homem não é fraco, Exato. porque somos potências divinas. Aí, por isso que eu estava falando do pensamento de massa, e por isso que a Joana fala disso. Quando esses interesses
agridem o outro, agridem a nossa essência e atende a interesses que não são nossos, que não pertencem à nossa essência divina. Não é interesse do Pai maior que a gente fique nesse papel de vítima. Não é interesse. Sois deuses, podeis isso e muito mais. Isso é coisa de fraca? Não. De gente que fica se lamentando, choramingando, só vendo problemas, só vendo dificuldades. Não. Mas a sociedade faz o quê? Massifica. Não, minha filha. É assim mesmo e tal. E o povo acredita. Aí entra na crise do CDM, né, Dilciane? Oi? Entra na crise do CDM. Ai, coitadinho de mim, né? É a crise do CDM. É o que mais se vê, né? A gente percebe nós no trabalho de assistência, e até rapidinho, uma experiência bem interessante corroborando com isso, né? Uma determinada pessoa solicitou hoje por WhatsApp uma ajuda de cesta básica. Nós mudamos um pouquinho o perfil do trabalho da Cozinha Francisco de Assis e a gente faz umas perguntas e faz um cadastro, né? Então, à medida que eu comecei a fazer as perguntas para a pessoa, né, necessárias, né? Profissão, quantas pessoas na casa estão recebendo auxílio, que auxílio estão recebendo, por que não receberam, qual profissão e tal. O que aconteceu? A pessoa se sentiu agredida com as perguntas. E ela se sentiu agredida com as perguntas, porque, como assim, né? Eu só quero ganhar o que vocês têm para dar. Sendo que ela tem uma potência gigantesca dentro dela. Porque né? eu sou uma vítima da pandemia, e a única coisa que eu estou Exatamente. procurando aqui da Casa Espírita é ganhar a cesta básica que vocês se entregam, e eu não quero responder nenhuma pergunta, eu só quero que você saiba que eu sou um coitado, que eu não tenho nada, que eu estou desempregada, Olha, Dora, eu vou te quero falar. ganhar a cesta básica. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma opinião muito forte contra o assistencialismo. É claro que nós temos que doar de nós. A gente está fazendo esse projeto de abertura de horizontes, possibilitando entendimento através do conhecimento. Jesus veio trazer o conhecimento, mas pega a tua cruz e anda. E a gente tem que entender que o assistencialismo ele tem uma situação difícil, porque a gente não consegue separar o indivíduo necessitado da criatura corrompida. E a gente acaba destruindo essa potência, ao invés de ajudar. Então, às vezes eu fico assim, meu Deus, até que ponto eu estou ajudando? Você está julgando. Mas, gente, é aquela história do discernimento, da sua diferenciação. O pensamento de massa, ele te leva para um lugar que talvez não é o que você é, na sua essência, na sua liberdade de ser, de vir a ser. Não é. E ele tá é a força, né, Dil? É a força que cada um tem e que se a gente não permitir que ele encontre em si mesmo, ele não vai encontrar mesmo. Ele não vai encontrar. Então, até que ponto a gente ajuda? Então, esses são diferenciais que a gente pode perceber. E aí a gente vai se sentir malvados, vai se julgar. Tem gente com a mão levantada aí. Oi, querida. Tem gente com mão levantada aí querendo fazer pergunta. Ai, meu Deus, então vamos. Vai ficar uma Mainardi e Ieda. Ieda primeiro, né, Ieda? Você levantou primeiro. Primeiro, Dilciane, eu queria dizer que estou muito contente de te ver de volta. Estava com saudade das suas palestras. Então, para mim, foi muito gratificante hoje. E foi um tema maravilhoso, tá? Você está de parabéns, foi uma explanação ótima, porque você sempre apoia Joana de Ângeles e como se diz, não dá erro, né? Porque Joana de Ângeles... Bom, obrigada. E fazer um adendozinho bem pequenininho, tipo assim, eu acredito que da nossa geração, da nossa para frente, os nossos filhos, vamos assim dizer, para frente, está tendo uma melhoria, eu acho, muito boa nessa força interior aí, essa coragem que talvez a minha geração, vou colocar na minha, né? Que você é bem mais nova do que eu, né? Mas, assim, na minha geração não tinha, talvez, essa coragem, não é a força interior, é a coragem de dar a cara a tapa, né? E achar que vai consertar, que vai mudar, que vai passar 5 anos, 10 anos, que vai mudar. A geração daqui para frente, esses nossos filhos, eles estão mais corajosos, eu acho, nesse ponto, né? De falar, de lutar, de ir para a faculdade, de fazer essa coisa de
Assim, eu preciso ser independente, também financeiramente, moralmente, né, no sentido assim. Eu acho que aí talvez seja o início da história. Vamos lutar pela independência, porque fica mais fácil enfrentar, né? Eu vejo assim. E eu nunca me esqueci do meu grande afilhado, Silvano, que está muito presente nas nossas palestras, que ele me deu de presente há muitos anos, não sei se ele se lembra, um livro chamado Renovando Atitudes. Ah, sim. E esse livro, ele é de uma leitura simples, mas ele provoca muita coisa boa na gente. Então, quando você falou nisso, eu olhei para ele e me lembrei desse presente, que foi muito importante. É só isso. Valeu. Bom. Mais alguém? E você, Mainardi? Não, tu quer porque meu bem estava com o dedo levantado. Já doeu? Nós estávamos falando, eu esqueci de olhar. Desculpa, Mainardi. Mais alguém, gente? Silvano de Brasília e Odiciane. Silvano e a Alba de Brasília, nossos amigos. Tudo bem. Adorei a palestra, foi maravilhosa, viu? Eu fiquei muito contente de estar participando. Procuro estar toda semana estar aqui presente, né? Porque são amigos e também pelo tema que sempre apresentam aqui, são coisas que fazem a gente crescer cada vez mais, né? A gente vai aprendendo cada vez mais, é muito bom isso, né? Fico feliz, muito bom. Eu também gostei muito, né? Prazer aí dessa anfitriã aí, da palestrante, né? Que fez uma colocação muito boa. Mas eu acredito, eu sou muito pequena para falar qualquer coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, me sinto muito grande, porque eu faço questão de falar na minha autoestima, que é muito grande. Então, o que eu acredito que está acontecendo com toda essa colocação dela, dá para a gente perceber, assim, ó, que o que está faltando mesmo é um aumento muito grande, no modo geral das pessoas, a sua espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa que está muito, muito pequenininha nas pessoas. Por exemplo, como é o nome da que falou ali, falou no livro do Silvano? Não, a Ieda. A Ieda falou uma coisa muito correta, né? Que ela, né? Eu, o grupo dela também, né? E nós não teríamos coragem de falar o que hoje os jovens estão falando. Só que o que os jovens estão falando? Muita coisa, muitas coisas boas. Mas o principal que está faltando nesses jovens, que eu percebo, ainda mais nessa época de pandemia, é a falta de espiritualidade, a falta de amor. O amor, ele está sendo meio que esquecido, porque vocês vejam bem, você tem que ter a sensibilidade de entender que não é só os idosos que estão na pandemia. É toda uma humanidade. É todas as pessoas, tanto os bebês, os recém-nascidos estão aí entrando na pandemia. Então, por que acharem assim, colocarem que os idosos têm que ser... Os idosos eles não podem sair, eles não podem ir... Não tenham medo. Nós não temos que ter medo. Nós temos que termos cuidado, que é diferente. Tá? É a diferença, né? É consciência. Eu vou me dirigir a tuas palavras, que você colocaste, por sinal, muito bem. É a consciência, você ter consciência que você não está usando uma máscara para esconder. Se você está usando uma máscara para se esconder, mais necessidade tu tens de ser ajudado.
de precisar de uma ajuda, porque quer dizer que você não está tendo soluções para a sua vida. Então, o que nós temos que fazer? Conscientizar, eu acredito que aí vocês e nós, eu procuro fazer isso nas minhas redes sociais, conscientizar as pessoas que o uso da máscara é o uso exatamente para fazer uma prevenção do vírus, né? Que é isso que nós precisamos. O uso da máscara, lavar as mãos. Olha, há 30 anos atrás, eu questionava e pregava sobre a higienização das mãos. E não tinha, como ela falou aí, a voz era muito pequena, não tínhamos essa, que hoje tem esse potencial. E os jovens de hoje, eles não aproveitam esse potencial, infelizmente. Por quê? Porque eles está faltando neles o amor. O amor, dizer assim, eu te amo, eu quero te ajudar. A outra menina aí colocasse muito bem também, referente à pessoa que ela foi ajudar. Eu tenho certeza que a pessoa realmente até se ofendeu, exatamente. Mas por quê? Ela não sabe o que é o amor, o orgulho. Ela não sabe o que é a gratidão. Então, ela foi em busca da cesta básica, mas ela tinha que ir em busca primeiro do amor, da gratidão, do respeito. E isso ela não fez. Então, quando você joga ela, assim, apenas, nossa, mas eu estou te fazendo umas perguntas referente à ofensa, porque ela não tem autoestima. Ela tem busca só do ter. E é isso aí que eu acho que a gente precisa pesar muito. Nós não temos que ter. Nós temos que ter amor e construir as coisas para ter. E tudo muito pouco, porque nós não precisamos de nada. Está aí o bom exemplo hoje da pandemia. Cadê aquele em condições... Desculpe aí, eu vou um pouquinho mais de tempo. Cadê aquele de condições financeiras para comprar uma máscara que não contamine ele? Não tem dinheiro, não tem iate, não tem carro, não tem nada. Então, vamos ter o necessário. Vamos viver como Jesus viveu, nos trazendo a humildade, a paz, o amor, e sendo feliz, começando dentro da nossa casa, nos respeitando, perguntando, você dormiu bem? Você não sentiu sede à noite? Você não precisou que eu te colocasse a mão para saber se você estava vivo? Então, essas pequenas coisas, quando o nosso mundo, os seres humanos entenderem que nós somos capazes de conquistar tudo isso com a nossa simplicidade, com o nosso amor, todas as pandemias serão resolvidas. Por exemplo, agora essa briga com a vacina, por quê? Né? Mas logo